Atos capítulo 11, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor nos relata dizendo assim: Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem, por meio do qual serão salvos você e todos os da sua casa. Levanta suas mãos aos céus, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Você que crê no poder do Evangelho, você que crê no poder da palavra do Senhor, pede para que o Espírito Santo de Deus venha transmitir uma palavra aos nossos corações aqui nessa manhã. Senhor Deus e Pai, a tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa verdadeiramente transmitir uma palavra ao coração de cada um de nós que aqui estamos, Jesus. Nós precisamos ouvir uma palavra do Senhor. E o Senhor, meu Deus, com a excelência que só o seu Espírito Santo tem, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, distribui uma porção dessa palavra a cada coração aqui nessa manhã, segundo a necessidade de todos, ó Pai. Usa a minha vida, usa de misericórdia para comigo e para todos aqui nesse lugar, ó Pai, para que debaixo da unção do Teu Espírito Santo eu possa transmitir essa palavra aqui nessa manhã. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tomamos assentos, glorificando e exaltando a Jesus Cristo, o Filho de Deus, unânimes em uma só voz, unânimes em palmas de glória e aleluia. Glorifica a Deus com as palmas, com glória, com aleluia, com alegria no coração, com certeza que Deus vai falar conosco aqui nessa manhã, que Ele preparou para nós. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Igreja, a mensagem central de Atos 11 é a expansão do Evangelho para os gentios. Com Pedro explicando sua visão de um lençol e a presença do Espírito Santo em Cornélio e a sua casa, demonstrando que Deus não faz distinção entre judeus e gentios. Essa passagem destaca a inclusão de todos os povos no reino de Deus, independente de sua etnia ou cultura. É o Evangelho sendo levado aos gentios. É o Evangelho alcançando a todos os povos, a todas as nações, sem distinção, a todos. Porque foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou, dizendo: sejais testemunha em Jerusalém, na Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para alcançar toda a humanidade, todos os povos. Ele comprou para Deus povos de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as nações. Ele comprou para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço por cada um de nós, derramando o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Glorifica a Deus. Quando nós olhamos, igreja do Senhor Jesus Cristo, para o capítulo 11, nós vamos enxergar aqui um homem chamado Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que fazia suas orações contínuas, um homem que dava esmola aos necessitados, um homem que orava, um homem que buscava a Deus. E em determinado momento, glória a Jesus, ele vai receber uma visão, e naquela visão ele vai ouvir uma palavra dizendo assim: olha, as suas orações foram ouvidas. Glória a Deus.
O seu clamor chegou diante de Deus. Pega algum dos seus homens e desce a Jope, porque lá vocês vão encontrar um homem Simão chamado Pedro. Peça para que ele possa vir até a sua casa, e ele então vos dirá tudo aquilo que vocês precisam ouvir para serem salvos. E quando eu olho já esses primeiros versículos do capítulo 11, de 1 ao 5, e tudo isso que já está aqui a dizer, eu imagino Cornélio, um homem que tinha suas orações contínuas, orando a Deus em prol da sua família, em prol da sua casa, em prol dos seus. E nós vamos ver isso ao decorrer dessa mensagem. Eu vejo Cornélio clamando a Deus, orando, para que quem sabe Deus viesse se revelar um pouco mais dentro da sua casa, para que eles todos ali pudessem ter um pouco mais de conhecimento do plano de Deus para a humanidade, para que todos da sua casa viessem ser alcançados por Deus. E então eu vejo ele orando, eu vejo ele buscando, eu vejo ele clamando, ao ponto que naquela visão ele vai ouvir aquela voz dizendo: as suas orações foram ouvidas. E eu já quero começar a aplicar essa palavra aqui nessa manhã, com essa campanha, o clamor pela família, o clamor do qual cada um de vocês tem feito na presença de Deus em prol da sua casa, em prol da sua vida, em prol dos seus, em prol de si mesmo. Porque quem sabe você está aqui, é um congregado, um visitante, quem sabe até mesmo um membro, mas o desejo que você tem é de ter mais conhecimento de Deus. Talvez as pessoas chegam para você quando você vai ali pedir ali um conselho, uma palavra, aí a pessoa chega para você e diz assim: olha, você precisa entregar a sua vida para Cristo, você precisa ser um crente verdadeiro, um crente sincero. Aí você ouve isso e quem sabe fica uma lacuna, fica um vácuo, e você se perguntando: mas como é que é isso? Como é que eu entrego a minha vida para Ele de todo o meu coração, como eles estão me pedindo, como eles estão me falando? E aí você fica se perguntando como que é isso. Mas quem sabe você está aqui nessa manhã, louvado seja Deus, com esse sentimento, e é com você mesmo que Deus está falando aqui nessa hora. É para você mesmo que Deus está transmitindo essa palavra. É para você pai, é para você mãe, é para você que está clamando a Deus e dizendo: Deus, revela um pouco mais para mim, me dê sabedoria, para que eu seja um crente fiel, para que eu seja um crente verdadeiro, para que eu possa cumprir com a justiça divina, descer as águas batismais, ser um participante de Santa Ceia, fazer parte do corpo de Cristo. Talvez essa seja a sua oração. Glorifique, exalte o nome santo do Senhor, glorifique, exalte e glorifique a Deus. Ou quem sabe não é para você, é para alguém da sua família, que você tem orado e falado: Deus, se revela para aquela pessoa, Deus, traz entendimento para aquela pessoa, Pai, faça ele ser um crente de verdade. Talvez essa seja a sua oração, louvado seja Deus. Quem aqui tem orado para Deus salvar alguém da sua família? Quem aqui tem clamado para Deus se revelar para os seus? Quem aqui tem orado a Deus para que Deus possa se revelar para aquela pessoa, para que ele tenha um entendimento completo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Então também é para você essa palavra, é para você essa palavra, é para a sua casa essa palavra. Glorifique, exalte o nome do Senhor, exalte e glorifique a Deus, porque é amanhã de resposta, é amanhã do qual Deus tem para falar para você aqui nesse lugar. As suas orações foram ouvidas.
Glorifique e exalte o nome do Senhor. Exalta e glorifica o Rei da Glória. Exalta e glorifica o Pai, Deus, Pai Todo-Poderoso. Aleluia. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para alcançar os céus. Seja ele ateu, seja ele um islâmico, seja ele um espírita, seja ele um bruxo, seja ele o que for. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poderoso para entrar na vida deles. A palavra do Senhor Jesus Cristo é como o martelo que esmiuça a peia até o mais duro coração. A palavra de Deus é poderosa. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poderoso para a salvação até do mais duro coração. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Talvez você está clamando aqui nessa manhã, louvado seja Deus. E quando você olha para aquela pessoa, você pensa assim, mas esse aí vai ser difícil demais. Esse aí tem um coração duro. Esse aí tem a religião dele. E ele diz que nunca vai abandonar essa religião dele. Aí você tem orado, mas tem momentos que você pensa em desanimar. Por quê? Porque todas as vezes que você ora e quer falar alguma coisa com aquela pessoa rejeita as suas palavras, rejeita até mesmo você. Quem sabe quando você bate na porta da casa dele, ele nem mais te recebe, porque não quer ouvir a palavra que você tem para levar para ele. Mas sabe o que eu tenho para te dizer aqui nessa manhã? Eu tenho uma palavra, eu tenho uma mensagem para te entregar aqui nessa manhã. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Quem sabe você está dizendo, já não me ouve mais, é coração duro, é a igreja do Senhor. Continua orando, continua buscando, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poderoso para a salvação. É poderoso, é poderoso, é poderoso. E já tem revelação do céu descendo, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo, enquanto você está aqui orando, o Espírito de Deus já está trabalhando lá. Aleluia. Enquanto você está aqui recebendo essa palavra, ele já está esmiçoando aquela pedra lá, quebrando aquele coração de pedra. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Enquanto você está aqui com seus joelhos dobrados na campanha da família, ouvindo a palavra de Deus, Deus está trabalhando naquele coração. E se tem revelação da palavra, o Espírito de Deus já manda dizer, levanta desse culto hoje, faz apenas mais uma oração e volta a falar do Evangelho de Cristo para aquela pessoa. Volta a evangelizar ela, porque a salvação está sendo liberada aqui nessa hora. Deus entrega essa visão para aquele homem. E por outro lado, Pedro está lá em Jope. Glória a Deus. Em oração também. Buscando a Deus também. Cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto Deus entrega a visão para Cornélio, Deus vai entregar uma outra visão para Pedro. Como que um lençol descendo, alguns animais ali no meio daquele lençol, considerados impuros, do qual Pedro, debaixo da sua religião, do seu entendimento, não poderia comer aqueles animais considerados impuros. Aí Deus na visão vai dizer, Pedro, pega e come. Pedro vai dizer, como assim, Deus? Eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Deus vai olhar para Pedro e fala, o Senhor não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei, que eu já santifiquei. Não faça isso. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E aí então, quando Pedro sai ali daquela visão, glória a Deus, ele está pedindo para Deus, Deus, o que é essa revelação, essa visão que o Senhor me entregou? O que significa isso? Enquanto ele está buscando entendimento, louvado seja Deus, o Espírito de Deus volta a falar com eles e dizendo, olha, vai bater alguns homens ali na sua porta, receba eles.
E enquanto ele está ali sendo louvado seja Deus, agraciado pela misericórdia de Deus na vida dele, dizendo: o Evangelho não é só para vocês, o Evangelho é para a humanidade inteira. Esses homens que foi mandado por Cornélio bate no portão daquela casa, à procura de Simão Pedro. A informação chega para Simão Pedro, louvado seja Deus, e ele sai para receber aqueles homens. Aqueles homens entram dentro daquela casa. Glória a Deus, glória a Jesus. E aí então agora Pedro vai perguntar: o que é que vocês vieram fazer aqui? Eles vão dizer: olha, o nosso servo, o nosso Senhor, melhor dizendo, nos pediu para que nós viéssemos aqui, porque a nossa é que você viesse nos acompanhar para ir até Ele, porque assim o Senhor disse para eles. A palavra de Deus vai dizer que Pedro vai pegar alguns dos homens daquele lugar e vai sair em direção à casa de Cornélio. E enquanto Pedro está caminhando em direção à casa de Cornélio, Cornélio está chamando todos da sua casa. Cornélio está chamando todos os seus amigos mais íntimos e reunindo ali naquele lugar. Porque Cornélio, sendo homem temente a Deus e ouvido do próprio Deus, que um homem deveria chegar ali e falar para ele o que ele deveria ouvir para ser salvo. Então agora Cornélio, com toda reverência, com toda ansiedade no coração para ouvir o que aquele homem tinha para o falar. Cornélio, um homem temente a Deus, religioso, como a própria palavra de Deus fala, chega a pensar que aquele homem que iria chegar ali naquele lugar era uma divindade, ao ponto que quando Pedro chega ali naquele lugar, ele se curva diante de Pedro para o adorar. E Pedro fala: não faça isso, eu sou homem como a ti, adoração somente a Deus. Eu gostaria que você ficasse bem atento, que Deus vai começar a falar a partir de agora. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Há uma revelação dos céus para a sua vida aqui nessa manhã. Há uma revelação de Deus para dentro da sua casa aqui nessa manhã. Glorifica e exalta o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Exalta e glorifica o Rei da Glória. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 36 do mesmo capítulo 10 do livro de Atos, quando Pedro já está ali dentro daquela casa, já se apresentou para aquelas pessoas, para os da casa de Cornélio e seus amigos, ele vai começar a fazer uma pergunta para aquele povo. E a pergunta é essa: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel? Até aqui Pedro não está entendendo nada, o porquê que ele está ali naquele lugar. Porque um homem judeu, rabino, então mestre, jamais entrava dentro da casa de um gentil e sentava com eles. Mas ele está ali porque ele obedeceu a voz de Deus. E por não estar entendendo nada, ele vai começar a dizer assim: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel? Ele continua achando que o Evangelho é só para os judeus. Até agora ele não está entendendo nada do porquê que ele está ali naquele lugar. Mas ele continua dizendo: louvado seja Deus, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Louvado seja Deus. Pedro então começa a trazer as boas novas, que para ele era somente para os judeus. Pedro começa a trazer o Evangelho de Jesus Cristo para dentro daquela casa,
sem entender nada. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas aí, igreja do Senhor Jesus Cristo, no versículo 42, a palavra de Deus nos relata dizendo assim: glória a Jesus, Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Pedro está acabando de dizer aqui nessa palavra aquilo que ele ainda não tinha entendido, de que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, seja judeu, seja gentil, seja brasileiro, seja moçambicano, seja de qualquer nação na terra, todo aquele que nele crê receberá perdão dos vossos pecados e será salvo no seu nome. Aleluia, glória a Deus, glorifica a Deus, igreja. Exalta e glorifica o Rei da Glória. Pedro está falando para aquele povo que ele ainda não tinha entendido, porque a mensagem é: o nome dele será pregado. Ele está dizendo: nós somos enviados, nós somos testemunho dele, nós andamos com ele, nós contemplamos a morte e a ressurreição dele, e a ordenança dele é que nós venhamos testemunhar e pregar as boas novas a todos, e todos que crerem nele será salvo, receberá perdão dos vossos pecados. Pedro está anunciando aquilo que ele ainda não tinha entendido. E a palavra de Deus nos relata dizendo que enquanto Pedro está pregando essa palavra, enquanto Pedro está levando as boas novas para dentro daquela casa, mas tem algo importante, irmãos, glória a Jesus. É maravilhoso quando nós temos um auditório que tem sede da palavra, quando nós temos pessoas que gostam do Evangelho de Cristo, que gostam de ouvir boas novas que vêm da parte de Deus. Porque quando nós temos um público receptivo à palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito de Deus está trabalhando. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, tem renovo, tem avivamento. Se tem um público que gosta de receber a palavra, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, tem batismo com o Espírito Santo. Então, se você é um receptivo à palavra, se você gosta de receber a palavra, dá lugar para o Espírito Santo de Deus, para que você possa ser renovado. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus, para que você possa receber a palavra que está sendo pregada aqui nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. E reaja com palma, com glória e com aleluia. Reaja, porque se você não reagir, eu vou começar a pensar que você não gosta da palavra. Se você não reagir, eu vou começar a achar que você não está entendendo a palavra. Mas se você está entendendo a palavra e recebendo a palavra, reaja, celebra o nome de Jesus Cristo que morreu por nós. Celebra o nome de Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados. Celebra o nome de Jesus Cristo, o qual através do nome dele os nossos pecados são perdoados. Aleluia, ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, igreja do Senhor de Nazaré. Oh, igreja santa, igreja lavada, igreja remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. É manhã de alegria, é manhã de salvação, é manhã de boas novas. A palavra de Deus nos relata dizendo, Pedro pregando e dizendo que Jesus começou pela Galileia, pela Judeia, pela Galileia, curando, libertando, salvando. Aonde Jesus Cristo está, aonde o Evangelho está sendo pregado, tem salvação, tem cura, tem milagre. Deus liberta, o nome dele é glorificado.
Exalta e glorifica Deus, Deus. Exalta e glorifica o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Sou o Senhor é Deus. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Glorifica a Deus, exalta a Deus. E é por isso que os pentecostais falam línguas. É por isso que nós que somos pentecostais falamos mistério com Deus, porque recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Falamos em mistério, falamos em novas línguas. Aleluia, glória a Deus. Irmão, tem pessoas que aceitam Jesus com tanta graça no coração. Tem pessoas que aceitam Jesus com tanta verdade, com tanta entrega, que no ato da convenção eles são batizados com o Espírito Santo. É bem verdade que isso tem sido cada vez mais raro em nosso meio, mas talvez alguns de nós que estamos aqui já contemplamos isso um dia. Sabe o que significa isso? Aceitar Jesus de todo o coração. Sabe o que significa isso? É a pessoa vindo aqui à frente com as mãos levantadas, rendido por inteiro a Jesus Cristo, entregando a sua vida de todo o coração a Cristo. E no momento que essa pessoa com todo o coração aceita Jesus Cristo aqui à frente com as mãos levantadas, confessando a Ele diante dos homens, sabe o que acontece? Jesus olha lá do alto, louvado seja Deus, glória a Jesus. E talvez pense assim como eles: eu já vi, é necessário que eu venha estar aqui com o Pai, mas nos foi feita uma promessa, louvado seja Deus, glória a Jesus, que eu não vos deixaria um órfão, mas eu enviaria um que era semelhante a mim, eu enviaria o Consolador amado. Aí Jesus olha lá do alto céu, o coração se rendendo a Ele, o coração inteiramente a Ele, com as mãos levantadas, confessando o nome dEle diante dos homens. Aí Jesus Cristo clama ao Pai dizendo: Pai, não podemos enviar a Ele o Espírito Santo, Pai. Pai, olha o coração dele, Pai. E naquela hora, naquele momento, o Espírito de Deus desce sobre aquela pessoa e ela é batizada com o Espírito Santo de Deus. Glorifica a Deus, igreja do Senhor. Exalta a Deus, igreja do Senhor. Exalta e glorifica o Rei da Glória. É palavra dos céus para a sua vida, é palavra de Deus para a sua causa, é palavra de Deus para o seu coração, é palavra de Deus para a sua vida. Aí quem sabe você está se perguntando e dizendo: então por que eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo? Abra o seu coração inteiramente para Deus e aceita Jesus Cristo com toda a verdade do seu interior. Então você receberá o Espírito de Deus na sua vida. Falar em línguas, será renovado e fortalecido por Ele, e jamais andará sozinho nessa terra. Terás o Espírito Santo de Deus, o Consolador amado. O Consolador amado, que faz morada em nós, que preenche todo o vazio que há dentro do homem ímpio. Aleluia, glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus, o Consolador amado, louvado seja Deus, glória a Jesus, que vai consolando o crente durante toda a sua caminhada. Até mesmo naqueles momentos que o crente começa a pensar em desistir, em parar diante das pelejas, diante das lutas, das perseguições, diante da longa caminhada talvez, ao Espírito Santo de Deus, o Consolador amado,
vai te consolando, louvado seja Deus, e te fazendo lembrar da viva esperança que o salvo carrega, dizendo: não desanime, não para, não olha para trás, ao reino de glória te aguardando, ao reino de glória te esperando. É bem verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, mas Ele fez uma promessa dizendo que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Glorifique esse nome santo do Senhor. Celebra Deus, celebra Deus, celebra Deus. Você que quer salvação na sua casa, você que quer libertação no meio da sua família, você que quer que Deus alcance o seu, seja ela idólatra, seja numa espírita, seja ele o que for, você que quer que Deus alcance ele através do Evangelho de Jesus Cristo, glorifique essa última missão que você tem. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, glória a Deus, todos aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que já vivem novidade de vida, aleluia, glória a Deus, todos aqueles que já vivem em novidade de vida, deseja que os seus também sejam salvos, deseja, porque você sabe que Jesus Cristo é a única saída para a humanidade. Você sabe que só Jesus Cristo pode mudar a vida do homem e a vida da mulher. Você sabe que só através do Senhor Jesus Cristo é que o homem vai morar no céu um dia. Você sabe que, aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós ouvimos, e já vou caminhar para o termo dessa mensagem, quando nós ouvimos algumas pessoas que ignoram de uma vez por todas o Evangelho, que ignora a vinda de Jesus Cristo como Filho de Deus, que não aceita isso, quando a gente olha para eles, dá uma vontade de convidar ele para participar de um culto onde a graça de Deus é manifestada, onde o poder de Deus é manifesto. Glória a Deus. E aí, quando terminar o culto, a gente olhar para ele e dizer assim: onde foi, qual foi o lugar que você já ouviu e viu isso em toda a terra? Porque, meus irmãos, aqueles que já receberam o Evangelho, aquele que já aceitou Jesus Cristo um dia de todo o coração, ele é convicto da obra redentora em Cristo Jesus. Ele não tem dúvida de nada disso. Ele olha para trás e com gratidão ele diz: olha o que eu era, olha como eu andava, olha como eu era um homem triste e sem Deus no mundo. E você olha para você hoje e fala assim: talvez essa pessoa ainda abre a boca para dizer que não crê em Deus, que não crê em Jesus, para dizer que é um ateu, para dizer que qualquer outra coisa menos um evangelho, porque ele ainda não tem essa paz que excede todo entendimento no seu viver, porque ele ainda não recebeu o que eu recebi, porque ele não vive ainda o que eu vivo. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque nós que já recebemos Cristo no nosso coração, meus irmãos, nós vivemos algo tão especial que vem da parte de Deus em nós, que nós olhamos para as pessoas que ainda não foram salvas ainda, com aquele desejo que eles também sejam salvos, que eles sejam alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o que nós temos dentro de nós é especial demais, meus irmãos. O que nós carregamos é especial demais, igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus se apodera de uma pessoa, para que ela seja então um verdadeiro filho de Deus e conduzido por Deus aqui em cima dessa terra, porque a palavra de Deus nos relata dizendo no livro de Romanos capítulo 8 versículo 14, que todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então todos aqueles que recebem o Espírito de Deus e são guiados por Ele, nós carregamos algo tão especial, nós somos um povo tão feliz, nós temos a paz que excede todo entendimento dentro de nós, e nós almejamos que a humanidade seja alcançada.
seja alcançada por esse evangelho, por essa graça. A vida não é fácil para ninguém, irmãos. Não é fácil para ninguém. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E sem a glória de Deus, o homem anda em fadiga para viver todos os dias. Sem a glória de Deus, o homem é como uma folha seca jogada ao vento, que anda para lá e para cá sem saber o que fazer da sua vida. Um homem sem Deus é um homem triste, um homem sem esperança. Mas uma mulher e um homem de Deus, que já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, primeiramente ele sabe de onde veio, para onde está indo. E ele não é como uma folha seca jogada ao vento, não. Ele é um homem e uma mulher que é guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus todos os dias da sua vida. O homem pode glorificar a Deus. O homem que já aceitou a Jesus Cristo, ele carrega o Consolador amado no seu interior. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ele já nasceu de novo, vive novidade de vida. O homem que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma é um privilegiado. Glorifique e exalte o nome do Senhor. E é por isso que Cornélio, ser um homem temente a Deus, que fazia suas orações contínuas, eu vejo Deus lá do alto céu, glória a Jesus, olhando para o seu filho e dizendo: vamos fazer alguma coisa por ele. Vamos. Ele ainda é só um religioso, faz as suas ofertas, as suas orações, mas ele precisa conhecer o Evangelho de Jesus. Ele precisa ouvir as boas novas. E aí então agora esse homem é enviado para dentro da casa de Cornélio para anunciar as boas novas. As boas novas. Ser um religioso apenas, que entrega o seu dízimo, as suas ofertas e faz as suas orações contínuas, não é suficiente. Você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo. Não é suficiente você vir para a casa de Deus, para um lugar como esse, uma vez por semana, entregar o seu dízimo, a sua oferta e retornar para a sua casa do mesmo jeito. Não é suficiente para a salvação. Você pode até ser alcançado pelo milagre, você pode até ser alcançado por uma providência, por uma porta aberta, mas isso não é salvação. Salvação é quando o homem entrega a sua vida para Jesus Cristo. Salvação é quando o homem reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Salvação é quando o homem confessa a Jesus Cristo dizendo: já não é mais a minha vontade, é a sua vontade. Salvação é quando o homem levanta as suas mãos, rendendo ao nosso Senhor Jesus Cristo e dizendo: eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida. Não é mais eu, é o Senhor que governa. Não é mais eu, é o Senhor que manda. É dessa maneira que nós entregamos a nossa vida para o Senhor em Jesus Cristo, para ser salvo. Glorifica e exalta o nome santo do Senhor Jesus Cristo e receba essa palavra nessa noite. Receba essa palavra no seu coração. Ele ouviu as suas orações. Pode glorificar a Deus. Pode exaltar a Deus. Você vai testemunhar com seus próprios olhos. Você vai testemunhar, louvado seja Deus, glória a Jesus. Em poucos dias, aquela pessoa sentada do seu lado cultuando a Deus, você vai contemplar e ouvir, louvado seja Deus, aleluia. Aonde aquela pessoa estiver, você receber uma ligação, quem sabe, e alguém dizendo: sabe aquela pessoa? Sim, sei, pois é, ela levantou as mãos e confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Seja aqui em Moçambique, seja em qualquer província desse lugar, seja na Europa, seja onde for, o Evangelho de Jesus Cristo
glorifica a Deus. Exalta e glorifica o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.